Comunidade FM, uma emissora da Associação de Comunicação Comunitária Vida Nova, Porto Ferreira, São Paulo. Fala pra ela, ela tá abrindo, ela tá ligando, ela falou comigo. Isso, eu começo a música. Agora, na Comunidade FM, programa Abordagem Regional, com Paulo Carvalho. Os fatos, não, pode começar com ela. Opinião, abordagem regional, a notícia com responsabilidade. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar quando Cristo caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó, crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Oh, yeah. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar quando Cristo caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Muito bem, estamos começando mais um Integração e Cidadania, nesta terça-feira, dia 19 do mês de abril. Já estamos com todos os convidados, pastora Kari, a nossa convidada, e a apresentadora, na verdade, quem comanda o programa é a pastora Kari. Nossa convidada já chegou, viu, Kari? Eu vou colocá-la em tela para você fazer a sua saudação e apresentação. Pastora, bom dia. Bom dia, minha visão além do alcance. Parabéns a você e a Vanilda. Quantos aninhos de casado mesmo? Só 31, pastora. Só 31. 31 hoje.
hoje. Namorei exato 7. No dia em que completou 7 anos de namoro, nós casamos. Eu tô falando que o 7 é meu número, assim, favorito. Agora já riu ali. Então, né? Bom dia, meu ouvinte, então, Paulo Carvalho, que Deus, o divino, né, o divino Criador, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, ou melhor, Deus Trino, possa multiplicar bênçãos na vida de vocês, do Eduardo, de todos aqueles que o cercam. Vanildo, um beijo no seu coração, saudades de você. E saudades, Paulo, daquele super abraço de urso, né? Que a gente faz um tempinho, né? Que a gente não troca esse abraço de urso. E então, gratidão, Paulo, pela sua vida e pela vida da Vanilda. Bom, também. Então, minha ouvinte, hoje, terça-feira, 19 de abril, marque bem na sua agenda. Nós, Paulo, Integração e Cidadania, tem uma novidade para você e para os ouvintes. Não contei nem para o Paulo. Olha como ele confia. Jesus amado. Então, a partir de toda terça-feira do mês, por uma temporada, eu estipulei uns dias, mas a nossa convidada é quem manda, então a gente só obedece. Nós teremos esse momento com a doutora Glória Gomes. Com o tema, Paulo, dentro desse tema ela desenvolverá várias temáticas. E o tema é aguçando o autoconhecimento. Aí você pode pensar assim, você ouvinte, Paulo Carvalho, mas por que aguçando, pastor? Quando eu morava aí com você, Paulo, em Porto Ferreira, a gente estava sempre junto, eu não sei se você ouvia aquela frase assim, a pastora Kari tem uma percepção muito aguçada. Você ouvia isso? Já ouvi bastante, viu? Então, mas não é só eu que tenho uma percepção aguçada, todos nós podemos ter, né, um emocional, um espiritual super aguçado. Depende de mim e de você. Então, eu esperei muito por esse momento, busquei muito em oração para que as portas fossem assim, se abrissem para a Glória, né, para a doutora Glória aceitar estar aqui com a gente. Deus foi bom, misericordioso, ela aceitou. E para nós é um prazer. Então, será desenvolvido uma temporada ou várias outras, vai depender, né, do bem-estar da Glória, do seu tempo. Mas sempre assim, toda terça-feira do mês, a Glória estará conosco, desenvolvendo várias temáticas dentro, né, dessa abordagem aí, aguçando o autoconhecimento, né, o seu autoconhecimento. Por quê, Paulo Carvalho? Eu tenho certeza que todos nós temos vontade de nos conhecer, de nos autoconhecer, mas às vezes falta coragem. Eu falo que falta coragem. Você pode falar, não, pastora, falta dinheiro. Não, é coragem. Autoconhecimento depende de coragem. Então, quem vai falar bastante hoje será a doutora Glória, eu vou ficar quietinha. Bom dia, Glória. É um momento muito feliz, muito esperado de ter você conosco no Integração e Cidadania. Gratidão pela sua vida, gratidão pela vida do Fred. Fred, um beijo. Gratidão mesmo. Bom dia, Glória. Bom dia. Eu estou muito emocionada. Vai ser difícil, porque eu estou até com a voz embargada, porque você começa o programa com uma música que me remete muito à minha ligação com a religião, né? As minhas raízes dentro da igreja metodista, e essa música ela tem ela ecoa muito forte dentro de mim. Eu fiquei até com a mão gelada na hora que eu entrei e ouvi a música. Eu devo essa ao meu grande Fred, porque eu mandei... porque era muita coincidência. Pois é. Eu mandei um zap para a Luciana, eu falei, não me ajuda, agora não pode saber. Aí ela, eu vou falar com o Fred. E o Fred... Então teve um plano aí, né? Pelas minhas fotos. Mas valeu. E é isso mesmo. Eu tentei essa canção mesmo, pedir para eles, porque para o ouvinte, né, e para aqueles que nos assistem, entender, já, começando por aí, esse autoconhecimento, né? Nós já vimos umas lágrimas da Glória. Por quê? Porque essa música tocou, porque é algo que ela... Que faz ela relembrar a sua vida, outras, né, a sua religião, as suas questões. E uma frase que me chamou muita atenção nessa música, né, quando fala, solta o cabo da nau, pegue o remo nas mãos
e navegue com fé em Jesus. Mas isso é para você, Glória, eu não. Só vou deixar o Paulo te apresentar direitinho, na íntegra, e eu vou ficar quietinho. Vai lá, Paulo. Muito bem, gente. Realmente, eu percebi aqui, viu, Glória, na hora que estava tocando a música, que quando você entrou, você já estava, assim, aguçou o seu sentimento até agora, sentimental, emocional, e eu percebi. Logicamente, a Karen não vê essas coisas, viu? Não fala assim, ela vê mais que a gente. Porque eu abanei a mão para a Karen, ela não respondeu aqui. Mas Karen, precisamos conversar sobre isso. Mas o Gelson está elegante hoje, ele está de azul, está combinando com o meu cenário aqui, viu? Todo de azul, e ele falou, tô bonito, vai estar bonito? Não, tá lindão o Gelson, né? Chama o Gelson aí, deixa eu ver, para a Glória ver como é que ele... Gelson, chega aqui. É que ele não percebeu que ele estava aparecendo na câmera, Paulo. Não, deixa ele... olha a camisa azul do homem. Paulo, Oi. Que hoje eu trouxe o meu laptop para aqui, para poder compartilhar desde o início do programa, porque está sendo muito esperado esse programa e tem os nossos contatos que têm também esse direito, né? E pegar o programa no início. Das outras vezes, como eu venho aqui acertar, até sair correndo, chegar em casa, sempre dá 10, 15 minutos de atraso. Muito Hoje bem. foi perfeito. Perfeito, então. Um abraço, viu, Gelson? Aí eu estou ali controlando. Um abraço. Deixa eu aproveitar e saudar a Ana Cláudia. Ana Cláudia Marques, bom dia para todos. Beijo, Kari, e beijo para a Glória. Bom dia. Muito bem, doutora Glória Esther Gomes, psicopedagoga, psicoterapeuta corporal, mesclando seus estudos em psicanálise transpessoal e terapeuta sistêmica e consteladora, atuando há mais de 20 anos na área. Então, nós convidamos, logicamente, tem um currículo invejável aqui, doutora Glória, então sinta-se à vontade, né, para já aguçar a nossa vontade de ouvi-la. Vamos lá. Primeiro, assim, currículo, né, quando a Kari foi pedir, me passa aí um currículo, né, isso chega a dar um incômodo, né, porque, na verdade... Isso é só uma apresentação, uma formalidade, né? O que é, quantos cursos nós fazemos diante daquilo que realmente nós somos, não é? Diante da nossa essência. Então, né, eu acho que podia ter um currículo gigante ou um currículo minúsculo, né? Mas nós somos todos iguais diante de Deus. Eu acho que isso é muito importante ficar claro, não é? A busca pelas formações, pela técnica, ela se faz necessária para que eu possa desenvolver um bom trabalho. Ela é necessária. Mas isso, na verdade, na essência, muda muito pouco. Se eu não olhar para mim. Né? Então, não interessa se eu fiz 50 pós-graduações ou se eu fiz uma ou nenhuma. Né? O que interessa... O que dizia Jesus, o que Deus quer é o nosso coração puro, né? Como de uma criança. Então, não adianta a gente estar aí com 900 currículos lindos, maravilhosos, e não conseguir praticar o que realmente a gente veio fazer nessa vida. Que é conseguir, no meu olhar, conseguir colaborar, né, com esse universo, para que a gente possa ir para um lugar melhor, né, através das nossas ações, das nossas falas. Então, estar participando aqui com a Kari, eu fiquei muito feliz, porque é uma maneira de acessar um público que naturalmente não chegaria até minha clínica, né? Que é um pessoal que está mais ligado com a religiosidade. Aqui na clínica vai chegar... É difícil de ter acesso. Você falou no começo, às vezes o dinheiro é um empecilho, né, para vir para um tratamento particular. Então, o que me agrada muito de estar aqui com vocês é de estar levando a oportunidade de ter contato com pessoas que talvez não fossem me conhecer, ainda mais que a rádio é de Porto Ferreira, né? Então, Faz eu sentido. agradeço muito, muito essa oportunidade mesmo, de verdade. Estou de coração muito aberto para estar aqui. Posso falar, gente? Eu falo pra caramba, aí a Kari fala também, o Paulo fala, é uma briga aqui hoje. Mas eu levo uma vantagem, viu, doutora?
Porque eu posso cortar o microfone de todos vocês, na hora que eu quiser. Então, se estiver falando demais, eu corto o microfone e manifesto a minha vontade. Mas, como eu sou um rapaz educado, eu não vou fazer isso, obviamente. A gente vai deixar... Hoje é o dia, deixa eu só saudar a Elisiane de Paula, duas maravilhosas. A minha intervenção será quando surgir alguém que quer fazer um comentário, então eu vou deixar as duas fluir aí o diálogo e eu vou ficar mais na técnica. Pode ficar tranquila que hoje eu vou falar pouquinho. Qualquer coisa, corta o microfone aí. Eu vou compreender. Então, eu queria começar pela música, pelo hino que a Kari colocou, sugeriu de ser colocado. E falar um pouco disso dentro da minha vida. Acho bacana, como a gente vai fazer um ciclo de terças-feiras do mês, estamos em dúvida, eu e a Kari, se faremos 7 encontros ou 9 encontros, né? Estamos pensando. Então, eu acho importante que possam me conhecer, né? Então, esse hino, ele fala muito sobre a minha história, no sentido de que eu fui criada por uma avó muito religiosa da Igreja Metodista, que eu honro muito, né? Carrego o meu segundo nome, é o nome da minha avó Esther, e criou o hábito da escola dominical, ensinou muito sobre a Bíblia, né? Mas, ao mesmo tempo, vem muitas questões sobre pecado, sobre um Deus que pune. Então, na infância, eu tinha muito medo de Deus. E eu pensava que no fim do mundo, e aquele Deus ia me julgar, e eu fazendo coisas erradas. Então, tudo que eu ia fazer, eu tinha medo de Deus, eu temia. Então, eu não conseguia deixar aquilo fluir amorosamente. Eu só fui conseguir trazer esse Deus, que é o Deus verdadeiro, para dentro de mim, realmente quando eu fui me tornando adulta. E que eu fui entendendo que Deus está dentro de nós e que Ele é uma manifestação do amor puro dentro de nós. E que Ele não vai nos punir. Que quem nos pune somos nós mesmos. Porque tudo o que nós fazemos, nós vamos receber de volta. Nós vamos semear e vamos colher. Então, nós não precisamos de um Deus pondo o dedo no nosso nariz e falando, você é má ou você é boa. Porque quem faz isso com a gente é a nossa própria consciência. E aí a gente pensa, mas espera lá. Então, não estou falando... Longe de mim não estar dizendo que Deus não existe, não é nada disso. Eu sou extremamente religiosa. Não é isso, mas o que eu estou dizendo é que quem se pune mais que tudo somos nós mesmos. Com os sentimentos negativos que nós causamos. E como é que a gente vai percebendo? Aí é que está o autoconhecimento. Né? Porque nós vamos nos carregando de sentimentos negativos que vão se formando dentro da nossa personalidade e ficando escondidinho lá dentro, justamente porque eles são, entre aspas, errados. Então, uma criança, por exemplo, que ela é firmemente repreendida pela mãe, ela pode sentir raiva naquele momento, mas ela não vai manifestar a raiva para não desagradar a mãe e para não desagradar a Deus. Só que aquela raiva vai para algum lugar dentro dela. Fica lá escondida dentro do inconsciente. E a importância do autoconhecimento é descobrir essas coisas que estão escondidas dentro de nós, para que a gente realmente se conheça. Porque é nos conhecendo que a gente realmente vai conseguir criar amor próprio. Então, quando a gente fala de aguçar o autoconhecimento, é sentir, olha, tem uma raiva guardada aqui dentro. E eu preciso saber lidar com ela. E não preciso escondê-la. Sentir raiva não nos autoriza a sermos cruéis com o próximo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Somos responsáveis pelos nossos sentimentos. E temos responsabilidade afetiva sobre o sentimento do próximo. Está lá na máxima de Jesus. Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se a gente olha para a nossa raiva que está escondida do nosso e não sabe o que fazer com ela, a gente acaba entrando ou na crueldade com o próximo ou na autopunição. Escondendo mais ainda essa raiva, o que no olhar da pessoa mágica pode até te gerar uma doença no futuro. Aí volto lá na música. Eu falo em pau, tô avisando. Aí volto lá no hino. Uma parte que ele fala:
quando a mão de poder, o teu ego tira. Sobre as ondas poderás andar. Acho que essa parte fala tudo sobre autoconhecimento. Vamos pensar um pouco juntos o que seria ego. Né? O que seria ego, pastora Karen? Agora inverti o jogo aqui. Ela achou que ela ia me pegar, Paulo? Eu peguei ela. Vou falar nada, estou em silêncio. Vocês estão me ouvindo bem? Uhum. É que eu coloquei um fone aqui para dar uma mudada. Tá ouvindo legal, né? Tô sim, cara. Sim. Para mim, o meu ego é quando você esquece de consultar, eu diria assim, né? A espiritualidade. Você vai pelo só o seu intuito. Só você pode, só você sabe, você não ouve não só a sua espiritualidade, como você não ouve ninguém. Tudo que fala para você vamos dizer assim, que você não concorda. Você sempre se acha o correto. Eu vou por aquilo que eu penso. E você não se importa para mim. Na minha maneira mais simples de te explicar. Se tiver... Mandou bem. Eu falo, Paulo, nós estamos diante de uma futura psicoterapeuta, viu? Essa mulher tem um potencial. Eu recebo. Eu estou no pé dela. Estou no pé dela para ela fazer uma faculdade de psicologia aqui. Vamos ver se eu convenço, se Deus me ajuda. Então, ego é bem isso que a Kari colocou, né? Nós precisamos de desenvolver um ego para que a gente tenha força para sobreviver aqui na Terra. Nós temos um corpo físico, né? Nós temos a nossa espiritualização, a nossa parte espiritual. Todos nós sabemos que nós somos uma alma e que vamos para algum lugar depois dessa manifestação física. Esse lugar é um mistério, né? Então, quando nós estamos só no ego, assim como a Kari explicou, nós estamos só agindo pela parte mais material, mais de sobrevivência terrena do nosso ser. Então, fica mais ligado aos instintos de sobrevivência, que é fome, prazer, coisas mais do ego. E além do ego, está realmente quem somos, que é a nossa essência. Como a Karen disse, que é o nosso lado espiritual. É aquilo que nós somos de verdade. Então, no hino fala, quando a mão de poder, que seria Deus, a fonte, né? O seu ego tirar. Aí sobre as ondas poderás andar. Olha que bonitinho aqui o conceito de ego. Neste lugar, é quando a gente se entrega, é meio que a gente se deixar derreter esse ego para poder sentir o Deus dentro de nós, a fonte divina, a divindade que somos, na verdade. Só que, de novo, para chegar nesse lugar, precisa do autoconhecimento. Então, nós fazemos momentos de rápidas conexão com a divindade, com Deus. Por exemplo, eu, através da música, faço muito, através de meditações, através das orações. Mas se a nossa mente estiver muito cheia, ela nos aprisiona no ego. E nós não vamos conseguir chegar a Deus. Outro dia, meu irmão, ele é muito fofo, capaz que ele esteja assistindo. E ele é super religioso, tira o culto bonitinho, bem mais bonitinho que eu nisso. Aí ele falou que estava com vergonha, porque ele achou que o culto fosse às 7 horas, às 7h30, acho que começou às 7 horas. Ele falou que chegou às 7h15, achou que estava abafando, que chegou cedo, na verdade, ele estava 15 minutos. E aí, eu não sei o que era, que aí eu disse que o pastor virou e falou assim, então, quem vai receber, sei lá, acho que ele orar, né? Aí ele já levantou a mão, achando que ele tinha abafado. Aí o pastor, nossa, o outro que chegou vai ser o primeiro a ser abençoado. E o meu irmão, eu morri de rir dele o dia que ele contou isso. Ele falou, que vergonha que eu fiquei, né? Porque isso de chegar correndo, né, em alguma coisa religiosa nos desconecta muito. Fica aí até um recado, sabe? Que assim, você chega correndo na igreja, você está correndo, você está ativando todos os instintos de sobrevivência do seu ego. Você chega esbaforido na igreja e você acha que é mesmo.
Você acha mesmo que você vai conseguir falar com Deus? Não, porque ali tudo, os seus controles do estresse estão todos ativos e você dá mais do ego do que nunca. Então, querido, se é para ir no culto correndo, se é para ir na missa correndo, fica em casa, reza na sua casa. Porque aqui é para a gente entender a diferença que é estar no ego e estar realmente conectado. Quando a gente fala, eu tenho uma mania de fazer assim com a mão, né? Que é de mostrar que essa conexão ela está no alto, né? Para a gente conseguir essa conexão, nós temos que ir além da nossa mente. Porque a mente tem uma função que é preservar o ego. Gente, está dando para acompanhar ou eu dei uma empolgada? Não, tá tranquilo. Tá ótimo. Às vezes eu dou uma se se empolgar, eu paro aqui. Pode ficar tranquila. Põe uma música. Então, a mente ela tem bem essa função de preservar a vida física. Então, ela não está a favor da essência, ela está a favor do ego. Interessante. Então, se a gente chega no culto, ou uma reunião de meditação, né? E fica lá perdido nos próprios pensamentos, naquilo que a tua mente está produzindo, você perdeu o teu tempo. Porque não é o pastor que vai conseguir te conectar, não é o padre que vai conseguir te conectar, é você que vai conseguir se conectar. O pastor pode fazer uma pregação linda, o grupo cantar um louvor lindo, que aquilo vai te emocionar, vai ajudar a abrir espaços na sua mente, porque aí o que vai acontecendo? O teu campo emocional vai se abrindo e você vai recebendo aquele louvor, aquela informação, e vai conseguindo relaxar a sua mente, e aí fica mais fácil a conexão. Agora, se na sua mente você está lá, nossa, não fiz mercado, o que eu vou fazer de almoço mesmo? Pai nosso que estás nos céus, nossa, acabou a alface. Ou, nossa, eu esqueci de fechar o gás. Oi, né? Não vai conseguir conectar. E aí, de novo, entra a necessidade do autoconhecimento. Para a gente conhecer o que é da nossa mente, conhecer o que é do nosso ego, para poder, sim, fazer uma conexão maior com esse Deus que habita dentro de todos nós. Tudo bem aí? Eu queria só, doutora, se a senhora me permite, eu ia fazer uma indagação em relação até um fato que aconteceu, eu acho que daria só para a gente tentar ser, assim, um exemplo. Não sei se a senhora e a pastora Karen acompanharam a TV esse final de semana, o Fantástico passou uma reportagem daquelas crianças de uma escola aqui no interior do estado de São Paulo, né, fazendo aí a autolesão. E a senhora falou, dentro desse contexto, sobre o autoconhecimento, a autopunição, porque a lesão é uma autopunição, e eram alunos aí do 7º, 8º ano, né, são alunos novos. Até que ponto o externo pode influir no meu ego propriamente dito? Porque são alunos, né? E pelo conceito que a senhora está falando, eu até fui rapidamente aqui fazer uma consulta, o ego, a consciência, o eu de cada um, ou seja, o que caracteriza a personalidade de cada indivíduo. Mas até que ponto fatores externos podem influir no meu ego, na minha personalidade? Muito legal a tua observação, Paulo, que aquela reportagem me chamou a atenção. Eu ouvi a chamada e fui para a sala para assistir, me chamou bastante atenção. Aí a gente vai falar um pouquinho de inconsciente coletivo, né? Então, pense que a mente ela funciona em duas instâncias, consciente e inconsciente. Então, consciente somos nós aqui conversando, isso que a gente está ativo, vivos aqui, que está claro para nós, e inconsciente a gente não tem acesso. Tem algo inconsciente acontecendo o tempo inteiro com todos nós. E existe, nessa camada da mente inconsciente, existe o que o Jung trouxe, o conceito de inconsciente coletivo, que seria, de uma forma bem banal, né, bem simples, a soma dos pensamentos reunidos. Mais ou menos isso. Né? Essa coisa imersa de pensamentos. Então, voltando lá na igreja, eu volto já no que você estava falando,
Se a gente está num templo religioso, nós temos algo em comum ali. Todos ali foram buscar algo muito parecido, cada um dentro da sua proposta, mas muito parecido. Então, o inconsciente coletivo, naquele momento, a soma das mentes, ela está vibrando para a conexão com Jesus, para pedir uma bênção, né? Tem algo semelhante. Você está num velório, tem um inconsciente semelhante, né? No campo de futebol. Então, dentro da sala de aula, né? A cliente eu não entendi muito bem, mas me parece que é de uma escola pública, né? Isso. E aí a gente tem uma triste realidade do ensino. Eu fui professora por quase 20 anos também. Aí vocês são uma 20, mais 20, 40? Não, eu fui professora Jesus! concomitante. Eu não comecei com 15 anos, né? E trabalhei nessa realidade de escola pública de periferia. E hoje eu desenvolvo um trabalho na periferia e a realidade é muito diferente daquilo que a gente tem para nós, né? Realmente é um campo de muita dor, de muito sofrimento e de muita violência. Então, a autopunição dentro do nosso inconsciente individual, ela vem pelas coisas de nós mesmos que nós não aceitamos. Tá? E isso desenvolve a autopunição. Então, um exemplo de funcionamento da psique. Roer as unhas é você não aceitar a agressividade que te habita. Então, o nosso instinto de ataque do cérebro primitivo é... Então, a gente rói a unha, a gente quebra dente, né? Para não atacar o próximo, é não aceitar a nossa agressividade. Mas onde nasceu essa agressividade? Né? Aí entra o autoconhecimento. Então, o inconsciente coletivo dessa sala de aula provavelmente tem essa semelhança de autopunição e um meio agressivo que deve vir da comunidade onde eles vivem. Somado a isso, né, Paulo, tem o fator de como é que os professores da escola estão lidando com eles, se eles se sentem bem-vindos, acolhidos, como é que os pais lidam com esses filhos, se eles são ouvidos, se eles são vistos. Eu vi que depois até entrevistaram uma menina que se cortava, eu acho, né? E aí ela falou que fazia isso porque ela queria ser vista pela mãe. E antes dela falar, eu e meu marido, que somos terapeutas, tínhamos comentado, é para ser visto pela mãe. Aí ela falou exatamente isso. Então, tem um monte de coisa que está envolvida ali. Né? E a gente também não pode deixar de... Foi esse fato, né? Exato. Só para as pessoas que estão nos assistindo e ouvindo... no interior de São Paulo, 9 alunos da mesma escola se cortaram com lâmina de apontador na sala de aula e no banheiro do colégio. E realmente a primeira que se cortar, depois as duas foram coletiva, foi exatamente essa questão, né? Ela queria tirar uma dor, ela achou que cortar com a lâmina ia ser maior do que a dor que ela estava sentindo. Então foi uma maneira, né? Isso é muito mais comum, mas muito mais comum do que vocês possam imaginar. Tá? Eu tenho clientes que vêm com essa queixa, tem clientes que vêm com o braço todo marcado de automutilação. E é a tentativa, muitas vezes, de causar uma dor maior do que a dor que a pessoa sente no coração. Né? Ou até, de repente, isso eu arranco de mim. Né? Ontem eu estava fazendo um workshop aqui, a Caritava, até uma pessoa falou: o que é coceira? Né? A coceira, ela tem essa de retirar de si, né? Então, nesse episódio, nós temos que lembrar também que o adolescente, todos nós temos, mas o adolescente, mais que todos, tem uma grande necessidade de ser aceito pelo grupo. Então, um fuma, aí o outro vai fumar, e aí o outro vai fumar. Um beija na boca, o outro vai beijar. Aí o outro vai beijar, porque é aquela coisa de grupo, da necessidade da turma, porque no desenvolvimento psicológico, o adolescente realmente ele está no momento de se distanciar um pouco da família, a família fica como suporte, e ele vai conhecer grupos, ele vai socializar. Então, a intenção também tem muito isso, ou eu corto, a outra corta, a outra corta. Até pior, eu suicido e a outra suicida. Sim. Acontecendo. Gente, isso é a pontinha do iceberg. Claro que as coisas são muito mais profundas. Eu achando que me machucaria. Você pode pôr de novo, Paulo? Posso. Muito legal essa frase.
Eu achava que me machucar de qualquer maneira podia aliviar aquela dor que eu senti. Essa foi a primeira jovem, né, que relatou para a reportagem do Fantástico o porquê que ela fez aquilo. Exato. Agora imaginem vocês o tamanho dessa dor. E assim vai-se para o suicídio, né? Falta de autoconhecimento, né? Ah, mas só o autoconhecimento já vai curar? Não, o autoconhecimento vai te dar o caminho, né? Olhar para dentro vai nos dar o caminho da onde está vindo aquela dor. E, em geral, Paula, as nossas dores, elas nascem na nossa infância. Tá? Elas são formadas desde a vida intraútero, conforme a mãe foi ou não receptiva a essa gestação. E nós temos que lembrar que não existe mãe perfeita, porque existe mãe humana. E aí a gente vem de um paradigma muito forte de Maria, mãe de Jesus, né? Virgem, pura, resiliente, passou por todo aquele sofrimento do Calvário, agora foi Páscoa, né? E as pessoas sofrendo de novo, aquela coisa do Calvário, da crucificação de Jesus, da morte de Jesus. Gente, nós não somos Maria. Longe demais de sermos Marias, né? Nós somos mulheres comuns. Então, não existe mãe perfeita, né? Nós somos pessoas. Então, nós vamos dar para os nossos filhos aquilo que nós conseguimos. Nós vamos criar os nossos filhos e educar da maneira melhor. Só que essa maneira melhor pode ser uma droga. Por quê? Porque a nossa mãe também é humana. E a nossa avó também é humana, e a bisavó é humana, e a tataravó é humana. E humano é. Nós estamos cheios de falhas. Então, a maioria gigantesca dessas dores, elas nascem desde a vida intraútero até mais ou menos 7, 8 anos de idade, que é quando a base da nossa personalidade está sendo formada. E nós temos um mecanismo de sobrevivência que é jogar essas dores para o inconsciente, para que a gente continue vivendo. Porque, às vezes, a criança passa por uma rejeição, por uma dor tão grande, que se ela ficar conectada só com aquela dor, ela não sobrevive. Então, como defesa, essas dores vão para o inconsciente e a gente vai criando adaptações na vida. A criança se adapta super bem, o ser humano se adapta bem, né? E aquilo fica lá, aquilo é a nossa base. E a gente vai crescendo em cima daquilo. Mas a dor está lá. E aí, um dia acontece algo aqui, um exemplo, um professor te fala algo, né? Um exemplo besta. E ativa e linka com algo que está no teu inconsciente de uma dor grave na infância. E isso pode aflorar e vem para cá. Eu falei da relação com o professor, mas isso acontece muito nos casais. Quando a gente não sabe das nossas dores. Estamos lá, aí de repente, sei lá, tem um cônjuge, uma coisa. Meu marido vai me matar. É comum na nossa casa, às vezes ele fala, tipo, agora mesmo, ele falou assim para mim: você não quer fazer de fone de ouvido? Eu falei: eu não tenho hábito, né? E aí é desconfortável, porque não é meu costume. Aí ele fala assim: mas se for outra pessoa que está falando, você vai tentar. Porque se fosse a Kari que ia falar, Glória, põe fone. Isso é normal, Fred. Acontece na minha casa também, não sempre. Acontece num monte de casa. E isso quer dizer o quê? Não é comigo, esposa. Isso era com a mãe dele. Que provavelmente ele falava, mãe, brará, brará, e a mãe não estava ouvindo. A mãe estava ouvindo o outro filho. Então, remete a uma dor armazenada, guardada lá na infância. E não é comigo. Entende? Eu brinco e falo, dona Francisca, né? Que é a mãe dele, né, dona Francisca? Assim como eu tenho as minhas. De repente, ele toca numa coisa minha que eu... Opa! E como somos terapeutas, então daí 2 minutos a gente já está rindo da situação e está percebendo, né? Não com você. Só é uma vantagem que vocês têm. É uma grande vantagem. As discussões lá em casa é meio assim, você vai lá com criança, sai desse lugar, é verdade. Isso acabou, já acabou a discussão, né? Não tem. Então, Paulo, é tão complexo, né? O ser humano é muito complexo. E por que não é comum ir para o autoconhecimento? Porque dói.
só que depois liberta, entende? Mas no começo vem uma dor. Então, uma coisa que eu percebo nos grupos, né, quando eu faço, por exemplo, é a dificuldade das pessoas entrarem em silêncio. Como é difícil as pessoas fazerem silêncio. Porque o silêncio verbal, ele te leva para o silêncio, uma tentativa de silêncio interno. Só que aí a mente não para. E aí você começa a fazer contato com a mente. E em seguida, se você mantiver o silêncio, que é o grande exercício de uma meditação, aí você começa a fazer contato com o que está no teu coração, com o teu campo emocional. Então, a gente vai fazendo no caminho para dentro, né? E aí, a hora que entra nesse contato com o campo emocional, aí é que o bicho pega. Né? Aí você... Que coisa estranha que eu estou sentindo. Ai, não, vou parar, vou cantar uma música, vou fazer alguma coisa, vou limpar a casa, tem coisa mais legal para fazer. Só que a gente só vai para o caminho da cura entrando em contato com o que está aqui dentro. Né? E quando eu falo na cura, né? Não estou doente, não estou falando cura de doença, né? Falando cura de feridas que todos nós temos. Não existe quem não tem uma ferida, não existe mãe perfeita. Maria foi só uma. Não existe mãe perfeita. Então, nem mãe nem pai. Ah, vai pôr tudo na conta da mãe? Né? Coitada das mães, também sou mãe, gente. Né? Não é que vai pôr tudo na conta das mães, é que é o ventre materno que abriga o bebê. E ali a criança tem 9 meses. Depois a criança sai do ventre da mãe e vai para o colo da mãe para ser amamentada, para fazer conexão com esta mãe, para depois ela conhecer o pai. Inicialmente, a criança não tem percepção de que o pai é pai. Pai, vaso, jarra, almofada, travesseiro, cachorro, tudo a mesma coisa no começo. Só existe a mãe da criança. Porque é o que ela conhece, é o ventre, é o mundo conhecido, é aquele som da voz, é aquela batida do coração, é aquele cheiro. E ali a criança começa a construir o mundo dela. Então, a mãe, então eu vou imaginar bebê, mãe e o pai aqui. Né? Depois é que o pai tem o lugar dele junto com a criança. Inicialmente é mãe. Então, o mundo emocional é muito mais construído aos olhos da mãe do que com a participação do pai. A mãe ajuda a construir o mundo emocional e o pai ajuda a construir o mundo mais externo. Tá? Mas o mundo interno é totalmente mãe. E como não tem mãe perfeita e nem pai perfeito... Ah, Karina, bom dia. Como não tem mãe perfeita e nem pai perfeito, a gente está com muitas falhas internas. E aí a gente vai julgar os nossos pais, vai chegar lá em casa e falar, mãe, por que você... Não, é luta. Como adultos, nós vamos buscar o autoconhecimento. Opa, faltou aqui, tem uma feridinha aqui. Que eu cuido disso. Depois do autoconhecimento vem o auto-amor verdadeiro. Mas se a gente não conhece, não sabe por que tem aquela crueldade guardada, aquela raiva guardada, como é que a gente vai amar o que a gente não conhece? Aí a gente vai cuidar das feridas. Tudo bem? O Paulo está com uma cara reflexiva para... Não, eu estou prestando muita atenção, que inclusive eu estava até baseado nisso tudo, né? Às segundas-feiras eu tenho um quadro aqui que participa comigo a psicóloga Paloma. Então toda segunda-feira a gente bate um papo. E a gente estava justamente falando, né? Infelizmente, na Sexta-feira Santa aconteceu aí um suicídio aqui na cidade. Geralmente a gente não comenta, né? A imprensa não noticia, mas a gente comenta sobre, porque a gente está falando justamente sobre o autoconhecimento, sobre uma ferida, sobre apagar uma dor com uma outra dor maior, né? Porque na verdade a gente sabe disso, pelo menos pelos estudos que a gente faz, que a pessoa que busca, né, o suicídio, ele não quer se matar, mas na verdade ele quer aliviar uma dor. Né? Provavelmente a dor que ele está sentindo deve ser tão grande que ele precisa aliviar aquela dor,
Então, a gente, às vezes, comenta, fala de suicídio. Não, a gente comenta para tentar fazer com que as pessoas, através desse autoconhecimento, que é o tema do programa de hoje, aguçar o autoconhecimento, nós aprendamos a buscar ajuda. Aí vem uma pergunta, doutora Glória, que a senhora, com a especialidade que tem, porque eu até dei um exemplo. De repente, quando a senhora está aí com uma dor de estômago muito grande, uma dor de estômago, a senhora vai procurar um clínico geral mesmo, vai, não sei, deve ser úlcera, deve ser alguma coisa, eu vou procurar um médico. Se eu cair, quebrar o braço, a perna, alguma coisa, eu vou procurar um ortopedista, que eu preciso curar meu braço porque eu quebrei. No entanto, quando se fala em dor, né, emocional ou dor mental, a gente parece que é um pouco resistente a procurar o profissional da área, um psicanálise, um terapeuta, um psicólogo, porque a gente, não, é coisa da minha cabeça, isso passa, eu não vou procurar ajuda. Quando que esse sinal de alerta acende, como nós, externos, podemos influir naquela pessoa, falar, não, procure uma ajuda profissional. Tá. Paulo, existe um preconceito, né, muito grande em busca de saúde emocional, de saúde mental. É muito comum você falar assim, eu nunca achei que ia fazer terapia, não sou louco. Uhum. Né? Ou eu já tenho Deus no meu coração, não preciso de terapia, eu canso de ouvir isso. Muito, muito bem lembrado, viu, pastora? Sim, não, porque se eu tenho Deus, para que eu vou fazer terapia? Isso é muito... Exato. E uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu vou aproveitar essa fala da pastora, né? E vou ajudar a senhora, viu, doutora Glória? Como ela é pastora e a pessoa vai e fala, eu já tenho Deus, não preciso, a pastora, sendo formada na psicologia como a senhora quer, ela vai ajudar mais o pessoal, os fiéis da igreja dela. O que a senhora acha disso? Eu acho perfeito, eu acho o combo perfeito. Já falei que vai ter uma sala aqui na minha clínica para ela. Estou só esperando esse dia chegar, Paula. Eu acho perfeito. E é uma confusão muito grande isso que a Karen falou mesmo, né? Porque, então Deus vai curar. Deus vai curar, mas se você não fizer a sua parte, não tem como Deus acessar. Né? Aí a gente volta naquela explicação que a mente está a favor do ego, distancia-nos de Deus. Né? Então, não tem como a divindade acessar nada em você se você estiver totalmente preso nos seus pensamentos negativos. Você fecha a porta. Né? A gente fecha a porta do acesso. E aí, Paulo, em questão do que você comentou, né? Quando que se deve procurar? Eu acreditaria, assim, no meu mundo de conto de fadas, todas as pessoas deveriam ter acesso à terapia, de forma gratuita, nas escolas, né? Ter grupos terapêuticos em escola pública, né? Esse é o sonho, para que a pessoa tenha espaço para falar, para se ouvir. Eu falo que, como profissional de saúde mental, ele está ali para ouvir o outro. Né? Em geral, às vezes, a gente só ouve e direciona de alguma forma. Né? Porque só você falar e se ouvir já é maravilhoso. Né? Porque, às vezes, você está na terapia falando, aí você fala uma coisa sempre, nossa, mas só isso que eu falei? Muitas vezes eu falo para o paciente, você ouviu o que você falou? Né? Eu devolvo, você ouviu o que você falou? Então, o momento ideal, né, é sempre, antes de ter incêndio para apagar. Porque às vezes a pessoa chega aqui com tanto incêndio para apagar que eu não consigo não sei nem por onde que eu começo. Né? Então, seria o ideal antes de ter incêndio para apagar. Não estou me sentindo bem. Né? O dia não está tão gostoso, eu não estou motivado, né? Animado, porque a palavra ânima, ela tem com ânimo, que tem a ver com a alma. Quando a gente está desanimado, a própria palavra já diz, eu estou longe da minha alma. Então, quando começar a entrar num lugar de muito desânimo, atenção, pode ser um estado de uma depressão escondida. Pode estar deprimido, não doente, mas deprimido, está perdendo contato com a vida. Então, já é um motivo para procurar ajuda. Agora, para a família, principalmente os adolescentes, muito isolamento é sinal de saúde mental perigosa.
né? O adolescente precisa de grupo. Adolescente em casa, preste atenção. Criança que não tem amigos, preste muita atenção. Criança que chora muito. A birra da criança, que é tão mal vista, ai, esse moleque é birrento. Gente, a birra é uma maneira da criança catalisar as emoções que ela pode expressar. Então, antes a gente adulto conseguisse fazer birra, né? Porque aí a criança ela pega um item, por exemplo, quero ovo de Páscoa X. Ah, não posso te dar isso, vou dar outro. Mas eu quero aquele, eu quero aquele, eu quero... Aí joga no chão do shopping, grita, chuta, ajuda a gente em volta, cadê a uê? Né? Aí ela chora. E o que vai acontecer com ela depois? Ela até dorme. Porque naquele momento uma catarse. Ela pegou um monte de lixo emocional que tinha dentro dela e jogou fora. Então a birra é muito saudável. O que não é saudável somos nós pais que não sabemos lidar com a birra da criança. Verdade, faz sentido. Sim. Ah, tá chorando à toa, aí bate. Agora eu vou dar um motivo para você chorar de verdade. Né? O que é o lugar do adulto nesse momento? É acolher a criança. Primeiro tem que ver se a criança vai machucar, ela vai bater a cabeça, ela vai chutar o vidro, ela está perto da escada, o elevador vai fechar com ela no meio, sei lá. Tome os cuidados de forma adulta para que a criança não se machuque, preserve a criança e aí deixa ela fazer a birra. Na hora que ela acabar, dá um colo e aí conversa com ela sobre o fato, de forma adulta. Olha, eu não posso comprar isso, sim, enfim, conversa de forma adulta. Acontece que as nossas crianças internas estão tão machucadas que a criança faz birra, a gente fica pior que a criança. Faz sentido, doutora Glória. As pessoas não têm paciência, elas querem cortar já com o tapa. Né? Exato. Com o tapa, cala a boca, eu estou cansado, você precisa... lógico, ninguém está aqui dizendo que nós não somos favoráveis a um castigo, a disciplina, mas eu acredito que esse ouvir a criança faz parte da disciplina. Ouvir a criança, cara, e falar com a criança de olho no olho, com palavras claras, e tomar muito cuidado para não usar termos pejorativos com a criança. Sim. Chegou uma pergunta aí, doutora. Deixa eu ler a pergunta da Karina. Primeiro ela cumprimenta, né? Bom dia, a Karina Galiano diz assim: por vezes temos dificuldades em olhar para as nossas dores, mas a razão grita até que a gente preste atenção naquele sentimento. Na verdade, ela não pergunta, ela faz uma afirmação aqui, né? Exatamente, muito bem observado, Karina. Exato. Mas muitas vezes a gente continua fazendo de surdo. A razão está gritando... E você está surdo para aquilo que está gritando, né? Você não quer ouvir porque está doendo, não quero ouvir porque eu vou olhar para a dor, né? Então a dificuldade de irmos para o autoconhecimento é justamente encarar isso que a Karina falou, né? Aquela birra que a gente fez quando era criança e foi ridicularizada. Eu lembrei uma história minha de criança, tem tempo. E eu era terrível. Eu devo ter feito muita... Eu lembro de uma birra que a minha mãe gravou no gravador, né? E eu não lembro o motivo da birra. Eu lembro que ela gravou uma fita, deve ter dado uma fita cassete inteira, acho que durava 60 minutos o negócio lá. E aí eu não sabia, passou sei lá eu quanto tempo, em uma reunião de família, e minha mãe teve a feliz ideia de pôr a fita. Vocês não têm noção a dor que aquilo me causou. Para ela estava me mostrando que o que eu fiz não era necessário, foi ridículo. Assim, para ela, na cabeça dela, aquilo tinha uma razão boa, uma intenção boa. Sim. Mas aquilo me causou uma dor que eu saí do meio. Eu lembro até a roupa que eu estava com uma roupa verde musgo. Verde. Tão pesado que foi. E eu fui para o meu quarto e naquele momento eu pensei em suicídio. Eu era uma criança, eu devia ter 7 anos. Né? Então, são humilhações que as famílias fazem, mas que elas não têm noção do que elas estão fazendo. E que quantos de nós já fizemos, gente? Né? E por que a gente faz? De novo, é falta de autoconhecimento. Ah, mas o que essa ação tem a ver com falta de autoconhecimento?
Ela fez isso por algo que moveu dentro dela, de acordo com as histórias infantis. Não vamos esquecer que ela era filha de pastora, que ela teve uma educação muito mais rígida que a minha, muito mais cheia de regras. Ela não podia fazer birra, porque eu sei que meu avô espancava se ela fizesse birra. Então, ela deu o melhor dela. Aí eu já consegui ouvir meus filhos fazerem birra. E meu neto, todo mundo fala que eu estrago, né? Então, assim... Bem-vindo ao clube, são mal das vozes. Paulo, já está quase dando nosso horário, eu vou baixar minha bola. Na verdade, faltam uns 5 minutos, que é aquele momento, né? Porque a pastora geralmente encerra com uma oração. Então, nós vamos aí costurar aqui o final do nosso programa. Quero agradecer e fico feliz por ter aceito o convite da pastora Kari de participar com a gente e pelo menos uma vez por mês estará aqui para a gente trocar essa experiência, que é o nosso papel aqui. Nós somos uma emissora de rádio comunitária na cidade, e o nosso compromisso é exatamente esse, né, de levar esse autoconhecimento, buscar alternativas. Quando surgiu o programa com a pastora Kari, isso há algum tempo atrás, eu nem lembro a quantidade de anos, mas já faz um tempo, era o Inclusão e Cidadania, tivemos a inclusão através da música, e agora a integração e cidadania, né? Porque a ideia é exatamente ter essa integração. E eu queria até, para findar, na hora que a senhora entrou, a Kari já estava fazendo aqui um comentário, só entrou, já estava tocando a música, né? Hoje faz exatos 31 anos que eu me casei, né, com a minha esposa, namoramos 7 anos, no dia que completou 7 nós casamos, e eu fiz uma postagem, né, compartilhando esse momento para mim feliz, e justamente fiz um comentário que o casamento ideal não é um casamento de 2 pessoas perfeitas, mas é a união de 2 pessoas imperfeitas aprendendo a conviver com as diferenças. E eu acho que isso daria para se aplicar em tudo, né? Nós temos muita dificuldade em conviver com as diferenças. A gente acha que todo mundo tem que pensar como a gente, a minha maneira de ser. Numa briga de casal, por exemplo, é sempre ela, né, que deve procurar o outro, né? É sempre o outro, né? Nunca sou eu, né? Existe hoje, a gente sabe, excelentes profissionais com terapia de casais, e eu defendo essa posição da senhora. Eu acho que todos nós deveríamos ter esse tratamento, né? Ter essa terapia de casal, terapia de grupo, terapia, sei lá, via SUS, via escola, porque nós falamos desse fato aqui no interior de São Paulo, mas há 2 semanas aconteceu no Recife, né? Também numa escola, aquele mal-estar coletivo, né? Foram 22 ou 23 adolescentes que passaram mal, precisou chamar SAMU, médico, e foi algo também emocional, né? Não teve ligação. No primeiro momento acharam até que eles tinham comido o lanche e alguma coisa que comeu que fez mal. Droga. Né? Aí acharam também essa questão. E na verdade, era esse mal coletivo, né? Algum fator emocional que gerou aquilo. Alguns atribuíram à própria pandemia, né? Algum fator, muito tempo longe da escola. Enfim, eu acho que todos nós deveríamos procurar aí um profissional e fazer um tratamento. Mas são 11h59, Kari, deixa eu passar para você fazer as suas considerações, orações e encerrar com a doutora Glória no dia de hoje. Ouvindo toda essa explanação da doutora Glória, Paulo, a gente percebe que as pessoas têm muito medo, receio de expor os seus sentimentos. Eu tiro por mim, né? A gente tem esse medo. E quando uma criança expõe os seus sentimentos, né, muitos consideram a criança, essa criança é muito chata, sem educação. Eu falo isso porque eu tenho uma filha de 10 anos, né? E eu nunca esperava ser mãe. Então, assim, mas o Gelson, a gente fala muito, às vezes a Radassa, só para encerrar, chora.
Né? E a Radassa era assim, ela é 880. Ou ela ama ou ela não ama. Eu estou tentando trabalhar isso com ela. Minha filha, o equilíbrio, né? A gente precisa entender o outro. Né? E quando ela está naquela fase, ela fala assim, mãe, eu preciso chorar, deixa eu. Ah, que bonitinho. Né? Não, ela fala, ela, deixa eu. Aí, por quê? Eu trabalho isso com ela desde pequena. Eu falo pro Vida, eu falo, Vida, deixa a pessoa expor, você é explosivo. Eu já não sou. Eu já me fecho. Então, assim, aí o Vida fica apavorado. Uma vez eu marquei, ela chorou, Glória, 40 minutos. Eu falei, gente, onde é que tem tanta lágrima? Gente, ela chorou 40 minutos. O Gelson já estava agoniado. Falei, deixa, eu prefiro que ela extravase perto de nós do que na rua. Porque há muitas pessoas, não só crianças, que são gentlemen. Nossa, pessoa... Mas você não sabe fora de você o que ela é capaz. Então, há um ditado, águas paradas são águas profundas. Né? E para que a gente evite essas águas paradas, porque água parada causa dengue, né? Né, a pessoa muito parada, ela se prejudica, o seu emocional. Então, assim, gente, vamos buscar o autoconhecimento. Então, Glória, gratidão pela sua vida. E eu devo muito gratidão, né, pela vida da doutora Aline Giocondo também, Paulo, que foi... Deus usou a Aline para me apresentar agora, mas isso é outra história. Né? Então, gratidão a Aline por isso, por essa oportunidade, minha amiga Aline, que eu tanto amo, faz um século que eu não falo com ela, mas tudo bem. Então, assim, Glória, obrigada. Esperamos você em maio, né, com a nossa primeira temática, aí vamos ver o que a Glória vai trazer para nós. Então, gratidão, Fred, pela ajuda aí da música, Luciana, e uma música muito linda. Então, Paulo, agora eu vou para o meu momento de oração, e principalmente nesse momento tão especial por você e pela Vanilda. E gratidão, meu ouvinte, minha ouvinte, por permitir a integração e cidadania, adentrar o seu carro, caminhão, computador, sua casa. E aí, mães, espero esse almoço precioso em Porto Ferreira. Né? Acho que as crianças aí estão de folga, acho que não tem escola essa semana, não sei como é que está aí. Mas a vida segue. Gratidão pelo dom da vida, Senhor. Gratidão pelo fruto do amor, pela esperança. Gratidão pela oportunidade de nos ouvir. Gratidão pela oportunidade do Senhor adentrar os nossos lares, o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma. Gratidão pela vida preciosa de cada pessoa que nos acompanha e daqueles que ainda não conseguiram estar conosco. E gratidão, Senhor, pela vida do nosso amado Paulo Carvalho, Vanilda, por este casal tão precioso, abençoado e abençoador. Que o Deus Trino possa continuar multiplicando bênçãos sobre estas vidas. Por onde eles passarem, eles possam continuar levando o seu amor, testemunho e a sua luz. Em nome de Jesus. Amém. Paulo Carvalho, um abraço de último. Amém. Obrigado. Glória. Amém. Obrigada, muita gratidão. Deus abençoe. Até a próxima. Eu vou fazer o seguinte, Glória, como você entrou, já estava tocando a música, e como eu sou um camarada bacana, eu vou terminar com a música novamente. Para deixar chorar de novo, né, os nossos sentimentos aguçados, viu? Uma boa tarde para você, até o mês que vem, onde estaremos juntos mais uma vez. Um grande abraço. Muito obrigada pela acolhida. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, porque duvidar sobre as ondas do mar quando Cristo caminho abriu, quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti
falta o carro.